O episódio de hoje tem a ver com pecado, Cristo, Nossa Senhora. Será que eles podiam pecar? Porque é que eles não poderiam pecar? E que implicações é que isto tem para o chamado problema do mal? Se estás interessado, fica aí. Bora lá. Literagite, vigilate state in fide, viri literagite, et conforta Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, ium pendebat filius, per transivit gladius. Viri literagite, vigilate state in fide, viri literagite, et confortabili. Olá, o meu nome é Gonçalo. Bem-vindos ao Paleotomista. Aqui há uns dias eu fiz uma sondagem no Instagram acerca de qual o tema para um próximo episódio. O tema escolhido foi aquele que a minha esposa disse que não era um bom título. Ok? Foi esse que foi escolhido, queria só deixar aqui registado. O pecado é inevitável. Cristo e a sua mãe. Hum, É um tema que toca no problema do mal. E como é que toca no problema do mal? Primeiro, o que é o problema do mal? Hum, Coloca-se muitas vezes o problema do mal como um argumento do mal. E o argumento do mal é um argumento que parte da existência de mal no mundo, de coisas más, para tentar mostrar que Deus não existe. Numas primeiras versões, primeiras no seu contexto contemporâneo, para mostrar que Deus não existe, e agora numas últimas versões para mostrar que não é razoável acreditar em Deus, que são coisas bem diferentes. Bom, o problema do mal, o argumento do mal, é posto muitas vezes nestes termos. Se Deus é omnisciente, ele sabe que o mal existe e sabe como acabar com o mal. Se Deus é omnipotente, ele pode acabar com o mal. E se Deus é bom, ele quer acabar com o mal. Logo, se Deus for omnisciente, omnipotente e bom, então o mal não existe. Mas o mal existe. Logo, Deus ou não é omnisciente, ou não é omnipotente, ou não é bom, ou que lá está, não existe. Fim de argumento. Numa perspectiva teísta clássica, em que nós dizemos que Deus é simples e, portanto, cada um dos seus atributos é idêntico ao próprio Deus, dizer que Deus não é omnipotente e dizer que Deus não existe é a mesma coisa. Se não é omnipotente, não é Deus. Faz parte da definição de Deus ser omnipotente. Bom, este é o argumento do mal, a sua versão mais conhecida. O argumento tem um problema muito grande, porque diz que se Deus é bom, quer acabar com o mal. Não há nenhum motivo para nós acharmos isso. Portanto, se Deus fosse omnibenevolente, portanto, se Deus quisesse volente todos omni os bens, bene, omnibenevolente, se Deus fosse omnibenevolente, então quereria acabar com o mal, certo? Mas não é isso que o argumento diz. Se o argumento disser isso, a conclusão segue-se logicamente, mas nós, teístas, não acreditamos que Deus seja omnibenevolente. Nós não acreditamos que Deus queira todos os bens, porque isso é contraditório. Se Deus quiser o bem do fogo, quer o mal do ar, do oxigênio.
o oxigênio tem de se corromper para, para poder haver fogo, etc. Portanto, se quisermos trocar por omnibenevolente, o argumento é válido, mas a conclusão é fraca. Estaria a atacar um espantalho, uma versão ah, caricaturada daquilo que nós acreditamos. Nós não acreditamos que Deus é omnibenevolente. Se mantivermos bem, Deus é bom, ou o próprio bem, então aí a conclusão é de facto perigosa. Mas a premissa é falsa. Não é verdade que alguém, só porque é bom, quer evitar todo o mal. Por exemplo, um pai, sendo bom, pode querer que o filho sinta a dor de dentes que vem da ida ao dentista. Porquê? Porque não quer um outro mal. Ok? Aqui há alguns males que são necessários, é esta a experiência da nossa vida, e portanto, um bom pai prefere que o filho sofra um mal menor e que é necessário para não sofrer um outro mal, ou algumas vezes para atingir hum, um outro bem. Bom, portanto, o argumento ou é falacioso, comete, ele é logicamente válido, formalmente válido, quero dizer, mas é falacioso, comete a falácia do espantalho, ou então não comete essa falácia, mas uma das premissas é falsa. Daí o argumento do mal ter passado de se os seus proponentes defenderem que ele demonstra que Deus não existe, para ele parece dar evidência de que não é razoável acreditar em Deus. Porquê? Porque nós não sabemos porque é que Deus haveria de permitir este ou aquele mal, qual é que é o bem que vem dele. Pronto. Mas este é o ponto em que, na linguagem que eu, numa distinção que eu proponho, é o ponto em que nós passamos do problema, ou da, desculpem, do argumento do mal, em que o mal é um argumento, é um silogismo que tem uma conclusão, para o problema do mal. E no problema do mal, o que nós temos é um problema que é preciso resolver, mas não temos uma objeção real. Não temos um argumento cuja conclusão é Deus não existe. Temos um problema sim para resolver. E este problema do mal é múltiplo. Nós temos um problema filosófico do mal. Como é que nós explicamos, como é que nós podemos fazer sentido filosoficamente desta questão? Um problema existencial do mal, como é que eu dou sentido, como é que eu encontro sentido, melhor dizendo, para o mal que acontece na minha vida, isto cada um de nós tem de resolver por si mesmo, e aqui mais ou menos no meio, entre o problema filosófico e o problema existencial, o problema teológico do mal, que normalmente nós colamos ao problema filosófico. Porquê? Porque ambos têm a ver com um conhecimento objetivo, científico, ahm, comunicável, comum a várias pessoas. Portanto, se a minha solução para o problema filosófico for correta, vai ter de ser a mesma do ouvinte. Né? E se, se a minha resposta a- ao problema teológico for correta e a do ouvinte for correta, então tem de ser a mesma. Enquanto que no problema existencial, como o objeto do problema é o mal que me acontece, no plano providencial que Deus tem para a minha vida, a solução não tem de ser a mesma, porque o ouvinte tem outro papel no plano providencial de Deus, e tem outros males, etc. O problema filosófico e o problema teológico normalmente vão juntos. O que os distingue, de facto, é os dados que a revelação traz. Pronto. Mas eu aqui vou falar de revelação. O título tem a ver com Nossa Senhora e Nosso Senhor, mas não me vou preocupar com essa distinção, mas queria dizer há essa distinção e, portanto, nós podemos tratar do problema eh, de um ponto de vista puramente filosófico. Vai ser uma resposta incompleta,
porque estamos a falar de Deus de uma perspectiva incompleta. Estamos a tentar falar da providência divina e da vontade divina de um ponto de vista muito incompleto. No fundo, vamos conseguir chegar apenas a Deus permite o mal porque, na sua sabedoria, Deus consegue ver que há coisas boas que podem vir desse mal. E, portanto, Deus não comete esse mal, mas Deus permite esse mal. No fundo, com mais algumas elaborações, mas isto é o máximo a que uma resposta puramente filosófica ao problema do mal consegue chegar. Uma resposta teológica já pode ir um pouco mais, uma resposta existencial informada pela filosófica e teológica pode chegar até ao fim e, de facto, resolver o problema. Nós temos testemunhos destes na história da humanidade, em que temos exemplos de vítimas de escravatura ou vítimas do Holocausto que encontram um sentido para si no plano providente de Deus. Portanto, é possível resolver plenamente o problema existencial do mal. O problema filosófico é um problema bastante restrito, resolve-se facilmente. O problema teológico também. É, portanto, Ahm, no sentido em que se nós excluirmos tudo o que Deus nos revela acerca da sua vontade e da sua providência, pois bem, então o problema é muito restrito e a solução é pouco satisfatória, mas resolve perfeitamente o problema. O que acontece muitas vezes com o problema do mal é que nós colocamos uma questão disfarçada de filosófica ou teológica, mas no fundo é uma questão existencial, como é que Deus resolve, como é que Deus é, qual é o bem que vem de um mal que Deus permitiu que me acontecesse naquele dia, mas nós disfarçamos isto de uma questão filosófica ou teológica, como é que o Deus e o mal podem coexistir, e depois ficamos insatisfeitos com uma resposta filosófica ou teológica. Porquê? Porque a nossa pergunta não era filosófica nem teológica, era existencial, né? Ou pessoal, digamos assim. Espero que isto faça aqui sentido. Se não fizer, tem sempre os comentários. Tenho todo o gosto em esclarecer. Bom, parte da resposta filosófica ou teológica que se costuma dar ao problema do mal é que, bem, existem males naturais e males morais. Os males morais é o homem que faz, né? Portanto, a guerra é o homem que faz, a violência é o homem que faz, etc. Os males morais, eh, há aqui depois, os males naturais, desculpem, há aqui algumas vias de resposta, porque esses não dependem da liberdade humana, mas no fundo nós dizemos, bem, não são maus em si mesmo, é a maneira como a natureza funciona, e portanto, diante de um mal, por exemplo, um tsunami, um terremoto, eu posso eh, olhar para isto e fazer disto um drama ou aceitar a providência divina. E isto já pertence à minha liberdade e, portanto, o mal vem quando eu não aceito a providência divina. O C.S. Lewis ah, não faz este argumento literalmente, mas está implícito numa das suas obras literárias, ah, para fora do planeta silencioso, a primeira obra da sua trilogia de ficção científica, em que ele descreve umas criaturas racionais em Marte, no planeta Marte, que não teriam pecado original e ele descreve a morte de uma delas, caçavam baleias ou uma coisa parecida e às vezes morriam. Ele descreve a maneira como eles vivenciam isto e é assim que eles vivenciam. Portanto, o mal físico aconteceu, aquela pessoa morreu, mas eles vivem aquilo de uma maneira natural, sem ânimo. É uma possibilidade de resposta. Outra possibilidade de resposta, que já bastante teológica, é que mesmo esse mal só existe, só entrou na criação por causa do pecado original. E, portanto, mesmo esse mal teria uma raiz na, na liberdade humana. Outra
e pronto, é o que é. Pode-se discutir para cá e para lá, fazer exegese bíblica, ah, pronto. Outra v possibilidade que eu também já encontrei, que me parece das 3 a mais fraca, hum, é que, no fundo, tudo pertence à liberdade humana, porque as pessoas é que decidiram ir viver para aquelas zonas da África onde não há comida. Ou as pessoas é que inventaram máquinas e agora há fumo e, portanto, há cancro. Ou as pessoas é que não têm cuidado com o sol e, portanto, bom, isto parece-me ridículo, eh, mas pronto, o ouvinte é livre de fazer o que quiser. Mas isto parece-me de facto muito estranho. Eu queria dizer que as pessoas escolheram ir viver para a Venezuela e, portanto, no fundo, elas morreram, isso é um mal, mas a culpa é delas. Parece-me que aqui a palavra culpa não quer dizer a mesma coisa, não é? Ah, ok, geneticamente, ou seja, na cadeia causal, houve uma escolha daquelas pessoas que influenciou, mas isso não é um mal moral, né? Essa escolha não foi um mal. Bom, esta é a distinção que usa normalmente. Ahm, a distinção de São Tomás é entre um mal cometido e um mal sofrido. É parecido, mas não é igual. Portanto, na divisão natural, moral, se alguém me der um murro, dar o murro, ou melhor, tudo o que aconteceu foi um mal moral. Dói na boca e foi um mal moral. Foi um mal causado por um agente político. A distinção em São Tomás, se alguém me dá um murro, essa pessoa dar-me um murro foi um mal cometido. Doer-me a cara é um mal sofrido. Ok? Esta é a distinção de São Tomás. Os termos dele não são estes, os termos dele são um mal de culpa e um mal de pena. Culpa, entende-se perfeitamente o nome, pena vem da ideia de que hum, todas as coisas estão submetidas à providência divina e, portanto, é como pena, castigo, pelo pecado de culpa que Deus permite este mal. Mais ou menos na linha da segunda opção que eu mencionei atrás. Bom, seja como for, como é que isto toca a questão do pecado e Nosso Senhor e a sua mãe? Nós, hum, não sei porque é que eu disse a palavra nós. Hum, sim, nós tendemos a achar, já sei porquê, hum, como eu dizia há pouco, tendemos a enfatizar na nossa resposta ao problema do mal a dimensão do mal moral. E, portanto, no fundo, este episódio vai-nos fazer ver como a resposta que normalmente se dá ao problema do mal, resposta filosófica ou teológica, é mais fraca do que parece. Porque eu acabei de argumentar, há aqui o mal moral ou mal de culpa, que tem uma solução fácil, a culpa é nossa, não é de Deus. E há aqui um mal de pena barra mal moral, não são exatamente, mal natural, não são exatamente a mesma coisa. Mas bem, que aqui isto sim precisa de outra resposta que pode ou não estar relacionada. Bem, mas na doutrina católica, ok, eu vou explicá-lo em termos, usando os termos da teologia tomista, mas não é um ponto de teologia tomista, ok, é um ponto de doutrina católica. Esta resposta é bastante precária, a chamada defesa do livre-arbítrio, ou seja, nós defendemos ah, Deus contra o problema do mal através do livre-arbítrio humano. E a ideia aqui geral seria que sim, Deus poderia fazer um mundo em que não existe mal, mas Deus quer preservar um bem maior. Qual é esse bem maior? É a liberdade humana. E os homens, sendo livres, podem fazer as neiras e às vezes fazem as neiras. E se Deus cria criaturas livres que o pudessem amar, então essas criaturas tinham de poder pecar. Aqui é a ideia geral da resposta da chamada defesa do livre-arbítrio, e é esta resposta que
estou a dizer que é bastante precária do ponto de vista da doutrina católica. Hum, Porquê? Porque através da revelação de Deus, que Deus faz da sua história, nós descobrimos, hum, que há pelo menos 2 casos na história de dois seres humanos plenamente livres e que não podiam pecar. E portanto, com esta revelação, existem 2 seres humanos, plenamente livres, perfeitamente livres e que não podiam pecar. Diante desta revelação, nós descobrimos que, afinal, não é um dado, não é evidente, não é claro que Deus, para criar seres livres, tem de abrir possibilidade ao pecado. Porque Deus criou 2 seres perfeitamente livres, hum, Nossa Senhora e Cristo segundo a sua humanidade. E estes 2 seres foram criados perfeitamente livres, ok? Nossa Senhora e Cristo segundo a sua humanidade. Claro que Cristo, segundo a sua divindade, não foi criado coisa nenhuma. Bom, agora, eu quero, no restante deste vídeo, primeiro explicar porque é que Cristo e a sua mãe não podiam pecar apesar de serem perfeitamente livres, parte um, ou melhor, parte 2, porque a parte um foi esta introdução longa, parte 2 barra parte 3. hum, Então, qual é que poderia ser uma solução para o problema do mal? Se a outra parte demorar demasiado tempo, eu vou cortar esta parte e fica para um episódio, até porque outro das opções para voto era tinha a ver também com o problema do mal. Bom, Cristo, eu vou primeiro dar uma resposta escolástica quanto à possibilidade de Cristo pecar. Cristo, vamos focar em Cristo, depois Nossa Senhora. Portanto, à pergunta: Cristo pode pecar? A resposta é esta. Poder refere-se à potência, a uma potência, e a potência pode analisar-se de 2 ângulos, de 2 prismas. Ou do lado do agente, do sujeito que vai agir, ou do lado do objeto. Do lado do objeto, portanto, Cristo pecar, nós perguntamos se isto é possível, Cristo pecar. Do lado do objeto, um pecado feito por Cristo, isto é impossível. Ou seja, é impossível que Cristo peque, é impossível que um pecado tenha sido cometido por Cristo. É impossível significa, é uma contradição. Implica contradição. Não implica contradição, dizem os escolásticos, no primeiro modo de dizer, ou seja, não há uma contradição explícita nos termos, como se eu disser hum, um, um quadrado vermelho que não é vermelho, que é uma contradição explícita, uma causa, um, um, um efeito que não tem causa, uma coisa causada que não tem causa, que é uma contradição explícita, mas há uma contradição no segundo modo de dizer, ou seja, implícita no significado dos termos. Porque Cristo, o termo Cristo, significa uma só hipóstase de 2 naturezas. Uma dessas naturezas é a natureza divina e, portanto, é impossível esta hipóstase pecar, que é impossível Deus pecar. Ok? Pecar é uma ação contrária à vontade de Deus. Deus não pode fazer uma ação contrária à sua vontade. Isto é uma maneira de olhar para a coisa, há outras maneiras, mas não precisamos nos alongar. É impossível este ato. Cristo, esta frase implica contradição. Cristo pecou. Bom, podíamos tentar dizer Cristo, enquanto homem, pecou, mas isto é uma contradição, porque aquele, enquanto homem, não está ali a fazer nada
porque quem age é o supósito inteiro, a pessoa inteira, e não a pessoa numa das suas dimensões. Ok? Nós podemos dizer certas coisas passivas neste sentido, por exemplo, nós dizemos Cristo, enquanto homem, morreu, né? Nós dizemos Cristo morreu e é enquanto homem, Cristo enquanto Deus não morre. Cristo, enquanto homem, nasceu da Virgem Maria, Cristo nasceu da Virgem Maria, coisas passivas. Agora, uma coisa, uma ação, pode ser feita em virtude de uma das naturezas, mas é feita pelo supósito todo. Ora, isto é uma impossibilidade, portanto, do lado do objeto percebe-se claramente que há uma impossibilidade. Mas, do lado do sujeito, do agente, daquele que age, o poder seria um ato, uma perfeição, uma forma acidental na pessoa de Cristo. Ora, embora poder pecar se exprima linguisticamente como uma afirmação, poder pecar não é uma afirmação, é uma privação. Ou seja, há uma falta de potência. Ou eu não sabia que aquilo não se devia fazer, ou eu sabia, mas queria fazer aquilo na mesma, portanto, não era capaz de desejar o bem, ou era capaz, mas o meu poder não era eficaz e, portanto, eu não fiz. Ou no intelecto, ou na vontade, ou no poder, tem de haver algum defeito. Ora, Cristo não tem estes defeitos. Isto percebe-se melhor se nós pusermos em termos de conhecimento. Se nós dissermos: "Houve em Cristo ignorância?", a resposta é não, não só por causa da sua natureza divina, que é omnisciente, mas também por causa da sua natureza humana, pelo seu conhecimento infuso, pelo seu conhecimento da visão beatífica, primeiro, infuso depois e adquirido por terceiro, não havia ignorância em Cristo. E nós percebemos com o termo ignorância, que significa não conhecer e ignorar, que isto é um defeito. E, portanto, intuímos que devemos dizer que não. Pronto. Com poder pecar, intuímos o contrário. Parece que se eu estou a dizer que não pode pecar, então há uma coisa que Cristo não pode fazer, então há um limite ao seu poder ou à sua liberdade. Mas poder pecar como está para ignorar na ordem do conhecimento. Cristo não pode ignorar porque o seu conhecimento não tem defeito. Cristo não pode falhar, porque nem o seu intelecto, nem a sua vontade, nem o seu poder têm defeito. Portanto, este poder pecar não seria uma perfeição do lado do sujeito, mas uma ausência de perfeição, uma privação. Esta privação não existe. Cristo não podia pecar. O seu intelecto era perfeito, a sua vontade era perfeita, o seu poder era perfeito. Resolvemos assim o problema de Cristo. Cristo não podia pecar. A solução para Nossa Senhora é ligeiramente diferente, não demasiado diferente. Enquanto, no fundo, enquanto Cristo tinha estas coisas pela sua natureza ou pelas suas naturezas, Nossa Senhora tem por obra e graça do Espírito Santo, como nós costumamos dizer, e não pela sua própria natureza, mas, e portanto vai ter esta graça de maneiras com intensidades e manifestações diferentes, mas há aqui uma raiz comum. Ora, antes de irmos para Nossa Senhora, hum, e para explicar e também para clarificar o que eu disse quanto a Nosso Senhor, temos de entender, eu já falei disto em alguns dos primeiros episódios deste podcast, na nossa concepção contemporânea, nós entendemos pelo, pelo termo liberdade, mais ou menos, digamos assim, uma perfeição da vontade. E os medievais, os antigos, Aristóteles, aceitam isso. A liberdade é uma certa perfeição, completude da vontade. Mas depois, quando é que chega o problema, é quando nós, modernos, associamos a vontade, achamos que a vontade é a faculdade ou a capacidade de
escolher. Portanto, eu tenho carne e peixe, eu agora escolho carne ou peixe. Se me tirarem a opção, tiraram a liberdade. Eu já não posso escolher. Esta é, muito resumidamente, a visão moderna. A visão clássica, a visão medieval, a visão tomista, é que sim, é com a vontade que nós escolhemos, certo? Ou melhor, é com o intelecto, mas não faz mal. Ah, a vontade serve sobretudo para desejar, ok? É esta a operação própria da vontade, desejar. E, portanto, a perfeição da vontade não é que eu tenha muitas coisas para escolher, isso seria estranho, porque aí a vontade seria aperfeiçoada por algo completamente extrínseco, que a vontade seria perfeita ou não perfeita se eu tivesse ou não tivesse opções, o que roça o ridículo. Não, a liberdade é perfeita pela sua própria capacidade. Nós diríamos hoje em dia força de vontade. Se diante de um bem, há algo que o meu intelecto reconhece como um bem, isto é bom, isto deve-se fazer, se a minha vontade é ou não capaz de desejar isso. Ok? Se eu sou capaz de desejar isto, então eu sou um homem livre. Se não, eu não sou um homem livre. Esta é a visão clássica de liberdade. Ora, portanto, assumindo que eu sei o que é que devo fazer, portanto, estamos aqui a assumir algo da parte do intelecto, assumindo que eu sei a ação correta, seria uma falha na minha vontade, uma falta de liberdade, fraqueza de vontade, vontade fraca, se eu não fizesse, porque eu sei que devo fazer. Hum, Chama-se isto acrasia, para não estar a confundir com a cribeia. Não, a cribeia tem a ver com conhecimento, crítica. A crasia tem a ver com poder. Ok? Acrasia significa que eu não tenho. Eu sei o que é que devo fazer, mas não consigo fazer. Acrasia é uma palavra grega que Aristóteles usa para descrever isto. Ok. E, portanto, entendemos perfeitamente que, assumindo mais uma vez que do lado intelectual está tudo direitinho, do lado da vontade, se eu peco, é porque eu tenho uma falta, uma falha, uma fraqueza na vontade. Ok. Portanto, poder pecar não é um sinal de liberdade. Poder pecar é um sinal de falta de liberdade. Uma imagem que pode ajudar a clarificar isto seria quando eu ainda não amo, eu posso ponderar entre amar a minha esposa, que não era minha esposa, ou não a amar. Se eu quero isto, se eu não quero aquilo. A partir do momento em que a relação evolui, eu já não consigo escolher. Eu não decido amar ou não amar a minha esposa. Eu tive na providência divina, Deus deu-me um momento de liberdade, agora eu não tenho liberdade nenhuma. Eu abdiquei livremente dessa liberdade. Porquê? Porque eu reconheci aqui na minha esposa um bem, nem sequer pelos seus muitos atributos pessoais, mas por reconhecer que é a vontade de Deus para a minha vida, eu reconheci nisto um bem e a liberdade, eu não seria mais livre por recusar isso, eu sou livre por, reconhecendo que isto é um bem, seguir isto. Ok. Cristo, como eu dizia, é perfeitamente livre e, portanto, não apesar disso, mas portanto, não é capaz de maneira alguma de pecar. Porque não é capaz de maneira alguma de não desejar aquilo que ele sabe, que ele vê, que é um bem. E isto não é falta de liberdade, isto é um ponto fundamental. Hum, Nem é um impedimento ao amor, que é uma confusão que às vezes se põe, como aparece, como eu disse há pouco, esta defesa do livre-arbítrio tem esta ideia de que, de fundo, de que se Deus quer criaturas que o possam amar, então tem de ter criaturas que o possam rejeitar. Isso é falso. Isso é falso. Porque se eu tiver força de vontade
e vir o bem que Deus é, eu vou amá-lo, tal como eu amo a minha esposa e não sinto que tenha, não me apercebo de uma possibilidade objetiva de, de uma possibilidade real de a rejeitar. Embora, do puro ponto de vista lógico, em geral, não haja uma contradição lógica em eu rejeitar a minha esposa, tal como, ao contrário, melhor dizendo, do que já vimos acontece em Cristo. Há uma contradição lógica na proposição de Cristo pecou. Ok. Essa contradição, repito, não existe em mim, mas existe a mesma impossibilidade metafísica, já não lógica, de que ao reconhecer perfeitamente um bem, a minha vontade adere a esse bem. Se eu reconhecer que uma coisa é boa num sentido, má noutro sentido, então o meu intelecto pode genuinamente inclinar-se para uma coisa ou para outra, assim como a minha vontade. Se uma coisa se me afigura como perfeitamente, totalmente boa sobre todos os aspectos, então o meu intelecto não pode senão determinar isto é um bem, eu devo fazer isto, e se eu tiver força de vontade, se eu for lá de facto livre, vou fazer isso. Mais ou menos como, usando mais uma imagem, uma analogia, eu não sou mais livre, ou eu não sou menos livre por não conseguir aceitar que 1 mais 1 é igual a 3. Eu não tenho essa liberdade. 1 mais 1 não é igual a 3, doa o que doer. Se me torturarem, eu até posso ser fraco e dizer isso, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu não tenho essa liberdade, se quisermos pôr nesses termos. Não por falta de liberdade, não por uma fraqueza da vontade, mas por uma sobreabundância do meu intelecto e da minha vontade. Eu não sou assim tão burro para achar que 1 mais 1 é igual a 3 e, portanto, eu não consigo decidir, assentir a essa proposição. Isto é uma imagem. Portanto, reconhecendo que isto é um bem, tal como na metáfora, na analogia, eu reconhecia que isto era verdade, conhecendo plenamente que isto é um bem, então, a não ser por fraqueza da vontade, eu desejo isto. Pronto. Portanto, espero já ter sido claro o suficiente, é uma fraqueza da vontade a dizer que ou melhor, é uma fraqueza da vontade de desejar o mal, não uma força da vontade que é capaz de optar entre o bem e o mal. Pronto. Ora, Cristo, pela união das naturezas, e é a união das naturezas que constitui Cristo, portanto, dizemos que Cristo é uma união hipostática, ou seja, a união é uma hipóstase, constitui a pessoa de Cristo. Cristo tem uma visão beatífica. Cristo vê a face, a essência de Deus. Cristo tem todo o conhecimento infuso pela graça de Deus, que ele tem superabundantemente, ahm, e Cristo conhece todas as coisas que se podem conhecer por ciência adquirida. Ahm, já para não falar, claro, da sua ciência divina, do seu conhecimento divino, da sua omnisciência divina. E, portanto, Cristo tem um conhecimento claro e absoluto de tudo o que é bem, de tudo o que é mau, não tem defeito no intelecto, e não, dizer que ele podia pecar seria implicar um defeito na vontade, não uma perfeição na vontade. Ok. Passando agora, sim, a Nossa Senhora. Nossa Senhora, pela graça de Deus, é imune, imaculada, imune de todo o pecado original, toda a mancha do pecado original, e, portanto, não tem em si tendência para o pecado. Ok? Ela não tem as suas paixões não, ah, não causam um descontrolo da sua razão. Ela não fica possuída pelas suas paixões, tal como às vezes nós ficamos, pela nossa raiva, pelo nosso medo, etc. Portanto, não há desculpa das paixões, no caso de Nossa Senhora. Quanto à razão, Nossa Senhora participa
da união hipostática de Cristo. Portanto, Nossa Senhora não é uma união hipostática. Isso seria heresia, mas Nossa Senhora participa da união hipostática, no sentido em que a união hipostática se dá entre a divindade e a humanidade e a matéria da humanidade de Cristo vem de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem uma relação privilegiada com Deus. Não se une hipostaticamente a Deus, mas participa, recebe parte, hum, recebe os frutos de maneira privilegiada dessa união hipostática. Recebe os frutos de maneira privilegiada porque foi ela que semeou e, portanto, ela recebe esses frutos de maneira privilegiada. E, portanto, dada a manifestação de Deus a Nossa Senhora, de que este é o bem a fazer, e dada a sua profunda liberdade por ausência do pecado original, Nossa Senhora não podia ah, pecar. Enquanto Cristo tinha todas estas dimensões, a sua profunda liberdade, o seu conhecimento do bem a fazer, pela sua natureza, Nossa Senhora tem, como eu dizia há pouco, estava a verificar o microfone, Nossa Senhora tem, como eu dizia há pouco, por obra e graça do Espírito Santo. Mas tem. Hum, Sendo rigoroso, é discutível se, parece-me a mim, se ela, portanto, não é uma matéria de fé, não é dogma, que Nossa Senhora hum, tivesse este conhecimento quanto a todas as coisas, e portanto não é dogma que Nossa Senhora não pudesse pecar, nem é dogma que Nossa Senhora nunca tenha pecado, isto é, que Nossa Senhora nunca tenha pecado, que Nossa Senhora não tinha pecado original, é dogma, que Nossa Senhora ascendeu em corpo e alma e, portanto, no fim da sua vida também estava purificada de todo o pecado, é dogma. Que Nossa Senhora, entre uma e outra, nunca tenha pecado, é aquilo em que nós teologicamente chamamos, é uma sentença próxima à fé e, portanto, negá-la é próximo à heresia, mas não foi a Igreja até ao momento, nunca disse que isso foi formalmente revelado pelas Sagradas Escrituras e, portanto, não constitui heresia negá-lo obstinado. Já as outras duas constituiria heresia legá-lo obstinadamente. Bom, posto isto, ok. Quanto àquele momento concreto da encarnação, portanto, da Anunciação, é revelado a Nossa Senhora e, portanto, ela não poderia negar. De maneira alguma, isso temos a certeza da fé. Quanto ao resto, temos tanta certeza quanto certeza de alguma coisa se pode ter que não tenha sido revelada por Deus. Espero que as distinções estejam claras. Portanto, seja como for, o que é que nós temos aqui? Temos um caso de Jesus Cristo que não poderia pecar nunca, e temos o caso de Nossa Senhora que naquele instante não poderia ter pecado nunca, e que nós já percebemos neste processo que também poderia ter sido o caso que nunca tivesse pecado. Ponto final, não só naquela situação, mas em qualquer situação. E qual é que é este caso? É aquele caso em que Deus dá uma perfeita liberdade à pessoa, mas ao mesmo tempo também lhe dá um perfeito conhecimento do bem a fazer. E dada a perfeita liberdade e o perfeito conhecimento do bem a fazer, a vontade é movida. Bem, nós desejamos necessariamente a nossa felicidade e tudo aquilo que o nosso intelecto se apercebe de que é absolutamente necessário para a nossa felicidade. Portanto, se Deus nos revelar tudo aquilo que é absolutamente necessário para a nossa felicidade, não só aquilo, mas que aquilo é absolutamente necessário para a nossa felicidade, então nós, sem
sem possibilidade de pecado, desejamos isso. Ok. E portanto, aqui está, penso eu, de maneira mais ou menos clara, que a tal defesa do livre-arbítrio é um argumento, é uma defesa precária. Ok? Não é perfeitamente concebível que, conservando-nos perfeitamente livres, Deus tivesse criado um mundo em que não haveria mal. Ok? Estas duas coisas são perfeitamente compatíveis. Pois bem, agora surge a pergunta, eu eh, contra-argumentei contra uma defesa de Deus, surge a pergunta então, porque é que Deus criou este mundo em que nós pecamos e podemos pecar e, e não criou um mundo em que nós não pecamos, não podemos pecar? É uma ótima pergunta, mas dado que o episódio já vai longo, vamos deixar isso para um próximo episódio. Não para o próximo episódio, mas para um próximo episódio. Deixem nos comentários se ficaram satisfeitos com esta parte da resposta e se têm interesse numa segunda parte em que aí sim voltamos a atacar o problema do mal, ah, e em que eu tento explicar, segundo a perspectiva de São Tomás, porque é que, embora pudesse ter criado um mundo em que ninguém peca, mas todos são livres e o amam, ainda assim Deus decidiu criar um mundo em que alguns pecam. Alguns, ou seja, todos, menos Nossa Senhora e Nosso Senhor. E é isto. Por hoje é tudo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em Sua Mãe, Maria Santíssima. Muito obrigado e até à próxima.